Oi, gente, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Já vou convidar, a gente está atrasado aqui, eu já vou convidar a Marina. Oi, Marina, tá me ouvindo? Oi, oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. A internet tá um Tá me pouquinho ouvindo? ruim, mas a gente vai. Sim, tô te ouvindo bem, aham. Ah, tá. Não, tranquilo. Só falou que a imagem tá travando, mas a gente vai tentar conversar assim. Qualquer coisa a gente dá um jeito aí, tá bom? Tá travando a minha imagem? A tua imagem tá travando. Pra mim tá travando, não sei se pra todo mundo ou se ao contrário. A tua que tá boa, a minha que tá travando, Pra mim não tá, não. né? A Vamos gente ver vai aqui. conversando, tá? Tive um probleminha técnico aí, mas agora deu tudo certo, a gente já conseguiu conversar. O celular resolveu morrer bem na hora da live. Aí a gente dá, mas a gente deu um jeito aqui, E o consegui meu pegar caiu o no celular chão. emprestado. E o meu caiu no chão hoje de manhã, que quebrou um pedaço aqui. Eu logo já pensei, logo hoje que tem dia de live. Não, tem que ser assim, né? Tipo, eu usei o dia todo, aí faltando 5 para as 8, resolveu morrer. Aí eu não conseguia logar na minha conta de Instagram porque eu tive que usar o celular, né, de outra pessoa, enfim, daí eu não consegui colocar o chip ali. Mas deu tudo certo. Agora a gente tá aqui, vamos conversar, tá bom? Peço desculpa pra ti, Marina, tu tava bem certinho no horário, eu que me atrasei. Peço desculpa aí pra quem ficou esperando também, mas a gente vai conversando e logo, logo o pessoal vai entrando aí e vai acompanhar também, tá bom? Tranquilo. Beleza. Então eu sempre começo assim a nossa conversa com uma apresentação, né? Queria que falasse um pouquinho da tua carreira profissional, carreira concurseira, conta um pouquinho de ti pra gente começar a nossa conversa. Tá. Bom, primeiro, obrigado pro pessoal que está aí assistindo. Fiquem à vontade para compartilhar aí com o pessoal. Eu sou natural aqui de Floripa mesmo. Eu tô com 35 hoje. E eu comecei minha trajetória profissional na iniciativa privada. Eu formei aqui na Federal e fui fazer. Meu sonho sempre foi trabalhar em indústria. Eu sempre achei que eu ia trilhar um caminho saindo de Santa Catarina, ou pulando para São Paulo e num prazo de 10 anos, meu objetivo era estar em alguma multinacional no exterior. Esse era o meu plano de vida. E eu fui traçando isso por um tempo. Fui fazer estágio em Joinville, trabalhei em duas multinacionais lá por 6 anos, dos 23 aos 29 e pouco. E até que eu voltei para Florianópolis, porque meu pai faleceu, e eu acabei mudando a minha trajetória toda de vida depois desse episódio. Então, com quase 30, mais ou menos, ele faleceu, foi no início de 2017. E aí meu plano todo foi mudado, assim, foi uma mudança assim de trajetória de vida, de repensar muita coisa, de voltar a morar em casa com a minha mãe. Minha mãe já é uma pessoa de idade, então quando ele faleceu, hoje ela tá com 72, mas ela tava com 67 na época, que já é uma pessoa bem de idade, então assim, foi um baque. Minha mãe não sabia nem sacar dinheiro do caixa eletrônico, então assim, foi pegar firme. E aí eu aproveitei que eu voltei para cá, fiquei uns meses dando atenção para ela até no metade do ano, assim, depois de uns 4 meses, eu. E aí, vou retomar para Joinville, vou retomar a buscar o que eu tinha planejado como sonho de vida, ou vou me instalar de novo em Florianópolis e retomar com uma nova trajetória, né? Eu até tentei continuar aqui, que Floripa não tem indústria, tem muito serviço, né? Então, fui até trabalhar numa startup aqui.
para recomeçar de novo, aceitando, não, vamos lá, aqui em Floripa não tem indústria, o serviço paga muito menos que a indústria, mas eu voltei para casa, tenho outro custo de vida, aceitei algumas coisas e vamos ver o que que dá. E aí eu experimentei, não, estou ganhando menos aqui, mas vamos ver o quanto tempo eu levo para realmente voltar ao estágio que eu já estava na iniciativa privada e as perspectivas de crescimento. Voltei a morar na minha cidade natal, né? E aí eu vi que com uns 3, 4 meses, eu vi que eu não ia conseguir, num curto espaço de tempo, voltar a ganhar o que eu ganhava já lá em Joinville. E eu pensei, bom, eu acho que vai demorar pelo menos uns 2, 3 anos para eu voltar a ganhar o que eu ganho lá, no mínimo. E aí eu parei e falei assim, bom, se em 2, 3 anos eu vou parar e estudar para concurso e aí eu já dou um salto maior nesse processo. E aí foi essa decisão que eu tomei, sabe? Fiz uma conta de padeiro, óbvio. Conta de padeiro, 2, 3 anos, todo mundo acha que isso vai acontecer, né? Mas foi essa conta que eu fiz, e como voltei a morar em casa com a minha mãe, eu tinha um custo de vida baixo, ela também aceitou. O sonho do meu pai sempre foi eu ser servidora pública. E então eu comecei a jornada a partir daí, assim, eu demorei desde o falecimento dele até essa virada de chave, assim, ter passado por uma startup aqui, demorou uns 8 meses, mais ou menos, assim, até eu decidir o que seria da minha nova trajetória, né? Então, lá para outubro, novembro de 2017 foi quando eu comecei. Eu comecei do jeito mais simples de quem não sabia nada para concurso, que foi me matriculando num cursinho presencial aqui em Floripa, para iniciar a entender o que era esse mundo, esse universo, que eu não tinha a mínima noção. Como a maioria, acho que da galera que começa, nunca abriu a Constituição, nunca é bem zerado nesse mundo, né? E aí eu comecei com a aulinha presencial mesmo, por uns meses, aí logo estava muito no final do ano, então já veio logo férias, e aí em janeiro, quando voltou, eu senti assim que eu ia demorar muito tempo para aprender o que eu precisava, e aí eu logo encerrei, já fui pro online, já comprei pacote online mesmo, de cursinho maior, e acelerei o processo nisso. Mas eu precisei desses inícios de 2, 3 meses no presencial para sentir, sabe? Sentir o que era o mundo dos concursos, ter um pouco de contato, entender, e aí sim tomar minha decisão e virar para um processo um pouco mais rápido, porque eu me conhecia, eu sabia que eu conseguiria dar conta em casa, sozinha, assistindo. Eu conhecia o meu processo já de estudo da vida inteira. Então, para mim, foi uma passagem muito rápida pelo presencial, só mesmo para ter esse start. E aí foi onde começou. Então, assim, vou dizer que foi em 2018, assim, de virada de 17 para 18, que eu realmente comecei a estudar para concurso. Não, show de bola. Faço uma coisa bem importante, né? E eu sempre falo assim nessas conversas, essas lives que a gente faz. Poxa, eu comecei como todo mundo, eu comecei errado, né? Mas hoje a gente tem aí as redes sociais, tem Instagram. Eu vi ali o Vinícius, Giovanni, o Jadson entrando aqui, participando. Gente que foi recém-aprovada, a Marina, né? Que tem como dizer o jeito certo de começar, né? Se eu começasse hoje, eu começaria dessa maneira, enfim, eu começaria. A gente errou muito. A gente teve época que a moda era a apostila da banca. Depois teve a moda que a época era o presencial. Fazia aquele presencial ali de 2 meses expresso, fazia a prova e passava. Depois a gente foi para o PDF, para videoaula. Hoje, o pessoal, enfim, tem aqui todo um estudo por questões, tem mentorias. Sempre vai evoluindo as ferramentas, as provas vão ficando mais difíceis e o nível vai aumentando, né? Mas fala um pouquinho dessa tua caminhada de 4 anos, que se encerrou aí em fevereiro, aprovações, reprovações, o que tu fosse aprendendo com cada uma delas? Então, e aí nesse início, assim, foi um período de bastante descoberta, assim, até entender quais eram as áreas que existiam, qual que era o caminho. Eu só fui entender mesmo as áreas que existiam depois de ser aprovada, depois de alcançar algumas coisas, assim, porque em tese, eu como administradora, eu achei que eu só poderia fazer concurso para administrador ou área administrativa de tribunal. Não tinha, era muito fechada a minha cabeça para isso. Então, eram as opções que tinha na época.
E o que startou, assim, o meu interesse na época, que estava muito em voga, em 2018, que foi um concurso gigante, foi o MPU de 2018. Então, foi onde eu botei todas as fichas. E aí, ao longo do caminho, fiz TJSC 2018, tive uma colocação boa para analista, mas ficou ainda longe. Mas, assim, deu para sentir como é que estava indo a minha evolução. E a primeira aprovação é o cargo que eu atuo hoje, que é o de administrador da UFSC, que foi em comecinho de 2019, mais ou menos. Março de 2019, eu acho. Então, demorou um ano e pouquinho, 1 ano e 3, 4 meses, assim, de estudo. Só que demorou bastante para minha nomeação. Então, eu continuei. Eu sabia que iam me chamar, porque eu tinha sido aprovada dentro das vagas, mas eu não sabia quando. Só que nessa época eu já estava descobrindo as áreas todas que existiam. Então, como eu já tinha alcançado um cargo de nível superior na universidade, que era aqui em Florianópolis, e eu sabia que eu ia continuar aqui, aí, ali foi em abril, mais ou menos, de 2019, foi quando eu virei a chave para dar um degrau um pouco maior. Eu falei, enquanto eles não me chamam na universidade, que pode demorar um ano, eu vou colocando na minha rotina as disciplinas para a área de controle, que aí eu descobri a área de controle, Tribunal de Contas, me apaixonei, mas tinha um monte de matérias que eu nunca tinha estudado, auditoria, contabilidade, do nada, zero do zero, isso que eu já estava estudando há 1 ano e meio, eu não tinha nunca visto contabilidade para administração, para concurso, né, na faculdade eu tinha visto. Toda a parte de controle, enfim, aí eu aproveitei, enquanto eles não me chamavam na universidade, e fui colocando, adicionando essas disciplinas específicas de controle e revisando as outras que eu já estava mais dominada. Então, eu aproveitei esse período ainda antes da nomeação e fiz toda a minha bagagem para controle. E fiz muito bem, assim, inseri todas as disciplinas. E aí, no meio do caminho, surgiram boatos de TCE na época. Eu já estava bem preparada. Veio o TCE Rio de Janeiro. Então, eu já estava indo para todo esse pré-edital desses concursos. E aí me chamaram em dezembro de 2020, no meio da pandemia, para a universidade, para o cargo que eu atuo hoje. E eu estava na reta final, praticamente, de pós-edital do TCR no Rio de Janeiro, que seria em fevereiro de 21. E aí eu desestabilizei total para o TCR Rio de Janeiro, com a minha nomeação em dezembro de 2020. Ninguém estava esperando, porque como estava em pandemia, todo mundo achou assim, não vai ser nomeado. Então eu estava pegando pesado, já tinha construído uma bagagem de quase 1 ano para Tribunal de Contas. E aí eu desestabilizei, comecei a trabalhar em janeiro de 21 e não fui fazer a prova no Rio. Não fui fazer. E resolvi não, assim, viver um pouco dessa nomeação, sabe? E aí, 2021 foi um ano que foi ano passado, que eu praticamente não estudei. Então, eu meio que pausei quando eu desisti do Tribunal de Contas do Rio. Pausei os estudos para assumir e resolvi dar um tempo e viver essa jornada da primeira nomeação. Então, 2021, ano passado, foi um ano que eu não estudei. Não estudei nada, eu só fui pegar firme de novo quando os boatos do TCE vieram de novo à tona, que aí eu, em junho e julho, eu dei um pico, fiz um monte de questões, que eu tirei um diazinho de férias, aí voltei. Aí quando saiu em novembro o edital, aí que o negócio eu peguei firme de novo. Então, assim, foi praticamente o pós-edital do TCE Rio de Janeiro, TCE Santa Catarina, mas com toda uma base que eu tinha construído antes, que eu estava já esperando por esse concurso. Só que eu tive um time ali de uns 8 meses do ano passado que eu não estudei nada. Cara, é coragem, né? É coragem. E tu sabe que a gente está passando por isso agora, não é bem o teu caso, porque tu tá aprovada nas vagas de Santa Catarina, né? Mas muita gente que passou ali no CR do TCE e meio que deu aquela largada agora, tá demorando para engatar, tá demorando para voltar ali. E pelo menos eu, de fora olhando, eu sempre penso que a gente tem que trabalhar como se a gente não fosse ser nomeado nunca. Porque isso acontece, a gente demora. Né? O Ministério Público de Contas, eu fui nomeado, eu fiz a prova em 2014, fui nomeado em 2019, quase 5 anos depois.
Então essas coisas acontecem, né? Não quero zicar a Acontece. nomeação de ninguém, a tua tá bem garantida ali, se Deus quiser vai acontecer nos próximos meses aí, né? A pessoa passando as vagas. Mas para quem está no CR, conta como se fosse uma bola na trave, não foi gol, continua estudando, é o que eu sempre falo, né? Aproveitando que tu falasse um pouquinho dessa tua jornada aí, eu comecei a trabalhar, daí parei de estudar, daí estava tentando entender como é que eu ia organizar minha rotina, porque foi uma pergunta que fizeram recorrente, né? Como é que foi essa questão de conciliar trabalho, estudo, o horário de trabalho e tal? Tu não chegou bem a conciliar, né? Ou tu teve um momento ali que tu precisou trabalhar, estudar, separar horários? Foi bem no finalzinho, praticamente ali porque foi só, pelo que eu entendi, de novembro ali, quando saiu o edital, até fevereiro. Foi esse período que tu conciliou? Foi esse período que eu conciliei de trabalho, porque desde que eu fui nomeada em janeiro do ano passado, eu praticamente não estudei. Assim. Eu acompanhei, para não dizer que eu não estudei, porque eu não fiz a prova de fevereiro do TCR de janeiro. Eu tinha uma amiga que é auditora já em Minas, e a gente tinha um grupo de estudo que a gente fazia discursivas um bom tempo, a gente fez lá em 2020. E ela queria muito o TCU, ela queria voltar para Brasília, que o marido dela mora lá. Então eu acabei pegando um pouquinho firme junto com ela para incentivar ela a fazer o TCU. Ela não fez TCDF, ela fez TCU. E aí eu peguei um pouquinho firme com ela para dar um gás, assim, mas eu mesmo não peguei firme, sabe? Então eu acabei só ficando. Vivia meu momento de trabalho da nomeação até novembro. E aí, quando saiu o edital, daí eu conciliei novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, os 4 meses de pós-edital. Ô Marina, e assim, mas tu sabia que o concurso tinha saído, estava suspenso e tal, tu acreditava que ele não ia voltar, não ia ser retomado? Não, eu Desanimou? O que que te acreditava. fez? O que que Não, eu te fez? acreditava, eu Porque acreditava. Eu já tinha, quando saiu o edital agora, eu já tinha os meus resuminhos aqui de lei orgânica e regimento interno datado de dezembro de 2019. Eu já estava lá em dezembro de 2019, que foi quando eu estava no auge do estudo para Tribunal de Contas. Tava para sair o TCE Santa Catarina e aí veio a pandemia em fevereiro, março e travou. Mas eu já estava com os boatos no final de 2019 de sair. Então eu já estava super bem engatilhada. Eu só estava esperando realmente retomar. Mas enquanto ele não retomou, eu também não estudei. pois é, isso aí é exatamente o que eu estava questionando, assim, porque é, a eterna queixa do concurseiro é o eterno dilema, né? Paradoxo, na verdade. Ele vive perguntando pelo concurso, mas ele quer que o concurso demore. É, E quando o concurso vem, ele nunca está pronto. Esse é o paradoxo, esse é o padrão de todo concurseiro. Eu me incluo muito nisso, né? E no teu caso, tu teve tempo para se preparar bem para ele, mas aí tu deu uma segurada ali, enfim, então, não. eu dei uma segurada no ano passado porque eu decidi isso. Mas quando eu me dei conta de que eu comecei a mentoria contigo e eu fui assim, eu vou direto para questões, a gente vai chegar nesse ponto, mas assim, eu comecei a ver que o que eu tinha estudado em 2019 tinha sido tão bom, tão eficiente, 2018, que essa pausa que eu dei ano passado não fez eu não esqueci, sabe? Não foi assim deteriorado tudo isso. Talvez ele tenha sido bom para eu respirar e voltar com um fôlego assim que foi muito forte, sabe? Meu pós-edital muito forte. Porque eu tava também com esse medo. Eu falei, eu parei de estudar, agora eu não posso perder tempo mais. Então eu tive que confiar no meu taco de tudo que eu tinha estudado. Ainda estava comigo, óbvio, com cada dia de estudo de pós-edital, tu vai lembrando de mais coisas, vai revivendo e vai rememorando. Mas eu não podia mais perder tempo. Esse, inclusive, foi um dos motivos que me fez te procurar, porque eu tava parada. Eu falei, eu não posso perder tempo. Eu não posso perder tempo em cronograma, não posso perder tempo em achar que o que eu fazia antes vai ser suficiente agora, porque eu fiquei um período sem estudar. Então, eu apostei em alguém que pudesse me ajudar nesse processo. Eu só preciso parar e sentar e fazer o máximo de questão possível, ler os meus resumos, sabe? A gente vai passar nesse pós-edital, mas foi nesse sentido, assim, sabendo que eu não tinha muito tempo. Tu sabe que quando eu fiz as provas lá de 2016 do TCE Santa Catarina de Paraná, né?
Aí no Paraná eu fiquei em quarto lugar lá pra DM e falei assim, cara, tô garantidaço, parei de estudar também. A prova foi em setembro, então eu estudei em setembro, estudei em outubro, novembro, dezembro. Quando chegou em abril de 2019, saiu uma autorização fake do concurso da Fazenda, que é esse que eu trabalho hoje, né? Saiu, daí o secretário foi denunciado lá, demitiram ele, tudo voltou a estaca zero. Eu falei, meu Deus, se esse concurso saísse agora, que eu não estava estudando, eu não ia ter chance de. E a partir daquele momento eu não parei mais de estudar. Mas falei, cara, agora eu vou estudar como se a prova fosse sair amanhã. E é o que eu falo para todo mundo, cara, Santa Catarina agora tá com chance de sair de novo. Estuda como se a prova fosse sair amanhã. É. O amanhã vai chegar, né? Então, tu estudasse lá em 2019, tu já tinha resumo pronto, tu já tinha passado por todo o edital, Não, esperando o amanhã chegar. Quando ele e um chegou ali, edital enfim, mais extenso, né? Porque ele veio mais enxuto. Então, assim, para ADM, a galera sabe, o edital antigo caía matemática financeira. Então, eu estava preparando com o edital antigo, com as tendências do que estava caindo dos novos. Eu estava super achando que ia cair TI como disciplina em básico, em conhecimentos básicos, porque no TJ Rio de Janeiro veio nos conhecimentos básicos, para todo mundo TI. Então, eu também estava achando, eu estava preparada para vir também, sabe, TI. E foram coisas que eu estava estudando lá em 2019, sabe? 2020, já me preparando. Então, tem que adiantar o estudo, né, cara? Se tem um concurso que ali que te brilha teus olhos, enfim, como agora é a CGE, é a menina dos olhos do pessoal de controle, cara, o estudo prévio vai fazer toda a diferença para quando o edital sair, né? é, A gente ainda pegou um edital longo, o edital que pegar final do ano, então eles tiveram que dar uma alongada ali, mas acontece como foi o nosso edital, que foi um edital de 2 meses e meio, 45 dias, né? Acontece. E aí tu vai fazer como para ver todo aquele conteúdo, né? Então, concordo bastante contigo, essa questão de adiantar, tentar meio que adivinhar o que pode ser cobrado diferente, né? E se adiantando as tendências também, isso é bem importante. Ô Marina, tu tocaste um pouquinho no assunto ali que tu fez, tinha um grupo de discursiva ali com uma amiga tua, né? uhum, E também perguntaram sobre isso. Como é que foi essa tua preparação para a discursiva no pré, no pós-edital? Queria que tu falasse um pouquinho pra gente. tá. Em 2020, quando começou a pandemia, que parou, que travou os concursos que a gente estava esperando, eu comecei a procurar alguém, galera assim que de nível já mais avançado, para formar um grupinho pequeno, 3, 4 pessoas assim, para discutir. A gente discutia algumas discursivas e tal, e a gente acabou, eu consegui encontrar alguma galera, uma menina que estudava para o TCE-DF, uma que estudava para o TCU, e essa outra menina que já era auditora em Minas, TCE de Minas, e também estava estudando para o TCU. E assim a gente começou um grupinho, toda semana a gente botava um tema e a gente fazia durante a semana, e no sábado ou no domingo a gente entrava no WhatsApp também com a galera, e cada uma lia da outra, a gente discutia, pegava espelho de correção, e era super interativo, porque a gente, além de estudar um pouquinho da estrutura, a gente debatia o caso, daí sempre alguém trazia alguma coisa. Isso foi assim, durou uns 3, 4 meses. E foi muito legal, porque a gente evoluiu muito com a escrita, além de aprofundar vários assuntos, assim, certo? A gente aprofundou vários assuntos de administrativo, de controle, de auditoria. Cada uma sempre trazia um caso diferente, assim, de alguma outra prova que uma não tinha feito, mas a outra já tinha. Então, isso engrandeceu bastante, sabe? Mas antes desse grupinho, eu já estava praticando discursiva, para administradora mesmo, fazia temas aleatórios, pegava de diversas provas, TCM São Paulo, TCE São Paulo, eu pegava tudo que era prova de Tribunal de Contas, que tinha prova já, que tinha discursiva com espelho, e fazia. Vou mostrar aqui um... Deixa eu ver. Eu não tenho caderno, eu não usava caderno. Cada matéria minha eu botava num saquinho assim, e isso é meu resumo. Eu fazia assim meus resumos, era tudo de papel escrito mesmo. Isso aqui foi tudo construído lá em 2018, 19. Depois parou também. Isso aí foi só atualizando. E eu tinha o meu saquinho também de discursiva. Então, assim, não foi pouca discursiva. Não foi pouca. Claro que aqui tem o espelho, tem às vezes 2 vezes que eu passava limpo, errava, tem os rascunhos que escrevia bem rápido depois na folha de correção.
tem de tudo aqui, sabe? Mas, assim, não foi pouca. Tem peça, tem redação aleatória, tem estudo de caso, tem questão de 20 linhas, tem tudo. Tudo que eu escrevi de... Então, a prática mesmo, assim, ajuda muito, sabe? Na hora, fazer... Na olho nu. Eu não fiz rascunho na redação, na prova, não fiz. Foi direto no definitivo, assim, sabe? Não tinha condições, para mim, de escrever 90 e depois passar limpo 90 linhas. Tu sabe que a tua discursiva, né, ela contraria tudo que, enfim, que a gente vê recorrentemente falar sobre montar a discursiva, né? A questão de linhas, a questão de tempo, a questão de fazer direto na folha, isso mostra assim, muita segurança no que está fazendo, né? Não foi a tua primeira discursiva, deu para sentir que não era a tua primeira discursiva que estava fazendo ali, né? Não, Daí, essa discursiva, esse teu saquinho de discursiva aí, até achei engraçado que semana passada o Giovanni mostrou o caderno também de erros dele, também não com um monte de tive. anotação ali. Todo Eu concurseiro vi. tem os seus papéis ali, né? Tem o seu arquivinho que conta a sua história. Mas essas redações que tu tinhas ali, tu mandava para alguém corrigir, tu trocava com alguém, como é que era? Não, era eu mesma. Eu caçava os espelhos e eu via o que dava. Na época, teve uma época que eu estudava com prova do Rio e ia cair TI. Eu cheguei a inventar uns Uhum. temas de TI, eu misturava, daí eu mesma inventava os parágrafos. E teve época que eu estava tão bem assim que eu ia pro banho e eu ficava olhando assim pro box e eu ficava mentalizando o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, no banho, assim, sabe? E aí depois saía do banho e escrevia um outro parágrafo de algum tema que vinha aleatório na minha cabeça. Então, foi mais ou menos assim. Daí Muito isso vai massa, te dando cara. seguranças na hora de escrever, né? Claro que o assunto, ele é infinito, né? Se cai alguma coisa que tu não tem domínio, não tem segurança que dê. Tu vai rolar, tu vai conseguir desenrolar alguma coisa, tu vai puxar uma palavra-chave ali, formar uma frase para dar uma incrementada, vai. Mas não vai ficar completo, vai ficar vago. Qualquer assunto que tu não domine vai ficar vago. Tu vai ter um pouco de habilidade ali para dar uma enrolada e construir uma coisa que não fique assim muito fora do contexto, mas que vai ficar vago, vai. Mas a segurança vai aumentando com o tempo à medida que tu vai dominando isso, né? Até enquanto tu estavas falando isso, eu vi que o Ricardo falou aqui no chat. O Ricardo, hoje ele é auditor no Rio Grande do Sul, mas ele fez um pós-edital do Rio Preto, tinha uma discursiva também lá no Rio Preto de legislação. E ele falou uma coisa assim que eu lembro muito nessa conversa que a gente tem assim, de aprovação, lá ele ficou muito bem colocado, que caiu numa uma sequência de artigos que ele lembrava muito bem, até a sequência de artigos era o tema da discursiva, né? Então, é muito no que tu fala que a gente não pode ser surpreendido, né? Poxa, estava na cara que isso aqui podia cair na discursiva e eu não saquei. Mas nessa do TCE, ela foi uma surpresa total. Muita gente caiu do cavalo ali, né? Mais ou menos, eu Como, já te como... contei a história da minha. Mas Já te conta pra gente, é isso que eu queria te perguntar. Era exatamente aí que eu queria chegar. Eu não sei, eu tava. A prova foi no domingo e na sexta-feira eu ainda tava fazendo umas questõezinhas, assim, a gente pode falar depois como é que é das minhas últimas semanas de prova, que eu acho que é bem, assim, eu vou com uma linha, acho que bem diferente do que a galera segue, assim. Eu Uhum. tava revisando, separando alguns materiais, porque eu moro na praia, eu ia para casa da minha mãe na Trindade, porque eu ia fazer a prova lá, eu já queria dormir lá, para ficar uma noite lá mais tranquila. Eu tava na sexta-feira aqui, praticamente eu sento aqui nesse chão às vezes e pegava assim essas folhas e ficava olhando pro teto com elas, assim. Eu inventei de fazer umas questões e eu fiz uma questão de políticas públicas que eu errei. E aí eu fui ver os comentários e tinha o link da questão do arquivo do IPEA. Daí eu assim, tá, mas assim, a cabeça já não estava mais raciocinando, ela estava viajando nessa altura do campeonato, na véspera de prova. Mas eu abri o link do IPEA, eu vi o documento, eu baixei esse documento, deixei ele no meu desktop, abri, pesquisei lá, dei um Ctrl F no que estava pedindo na questão, dei uma lidinha assim, tá, entendi, é verdade. Passei o olho por cima, assim, não, mas isso eu tenho nos meus resumos, tá tudo certo. Se cair no objetivo, eu vou acertar.
Dei uma olhada, assim, umas 5, 6 páginas, mas assim, leitura dinâmica, rapidinho. Fechei o documento. E aí veio a prova no domingo, era exatamente aquilo, políticas públicas, tudo que tinha naquele documento. Só que deu tanto, na hora da prova, eu acho que eu nem me lembrava que eu tinha baixado aquele arquivo, porque eu não fiz associação. Eu fiz a prova, eu fui bem na discursiva e tal, eu só fui me dar conta que aquele documento estava ali 2, 3 dias depois, quando eu estava fazendo limpeza aqui do desktop, que estava cheio de print, cheio de coisa no desktop, eu fui deletando várias coisas, eu olhei, políticas públicas? Pô, como é que eu não lembro disso daqui? Caiu na prova, na discursiva. Eu abri o documento e falei assim, não é possível. Aí eu já não queria mais olhar o documento, porque eu comecei a lembrar do que eu tinha escrito. Falei assim, não é possível, eu não escrevi isso. Não, mas eu acho que eu escrevi isso. Eu já não lembrava direito o que eu tinha escrito, que estava no documento. Eu assim, cara, eu salvei o documento 2 dias antes da prova aqui e não olhei com carinho esse documento. Mas depois eu pensei, não, então era para mim essa prova, porque até baixar o documento eu baixei. Só não li ele do jeito que era para ler, mas eu baixei. São sinais, né? Até a Vivi, que também passou, né? Ela falou aqui que ela leu sobre avaliação de política pública na manhã do dia da prova, né? Aí... No caderno dela, e caiu o tema. Então, não a gente faz a nossa parte, estuda o máximo, estuda, mas sempre tem ali a conspiração né, para dar certo ali, para a gente conseguir ou minimizar os erros, ou maximizar os acertos, né? Ou cair aquilo que a gente estudou, ou na hora, enfim, tem gente que acontece o contrário, né? Na hora tem algum perrengue ali e tal, e acaba não conseguindo desempenho tão bom. Mas já que tu falasse da semana da prova ali, isso é uma coisa recorrente, né? O que tu faz então essa última semana, na semana de prova, nas últimas semanas ali? Tu estuda o máximo que tu pode, tu descansa, tu consegue se desligar? Como é que é essa véspera de prova aí? Eu vou desacelerando, assim, de 15 a 20 dias antes da prova, eu já vou desacelerando muito. E por que que eu fiz? Porque a gente teve um pós-edital muito longo. Foi quase 120 dias, quase 4 meses, né? Então, já não é um pós-edital assim, corridão de 60 dias, que tu aguenta o tranco 60 dias. Foi um pós-edital muito longo. Então, o cansaço, ele vinha batendo, sabe? E aí, eu fui me preocupando em... Se eu mantiver muito acelerada, eu vou deixar para ficar muito cansada na véspera da prova. Então, eu fui desacelerando e até minha assinatura do site Questões venceu uns 15 dias antes da prova. Eu nem renovei, falei assim, não, já nem vou mais fazer, eu já tinha feito. Eu acho que, eu não sei, eu não lembro das contas assim, mas eu acho que foi umas 12, 13 mil questões no pós-edital, assim. Não sei se também é muito ou pouco, porque nunca me apeguei a isso, sabe? Mas venceu a assinatura e eu nem renovei. Eu pensei, vou renovar mais um mesinho, então, até a prova. Eu nem renovei, eu só fui refazendo uma ou outra que eu tinha errado, sabe? E fui para os meus resuminhos. Eu tenho um bloquinho aqui. A galera já deve ter visto que é a foto do meu perfil do Instagram. São umas fichinhas, assim. Que eu fui construindo também em 2019, 2020. Então, aqui é só os bizu, assim. É tipo... É a nata daquelas das minhas folhinhas lá, dos meus resumos, a nata da nata fica aqui, sabe? Só que isso aqui também foi ficando pequeno, e aí eu tive que ir pro digital depois. Mais coisinhas que foram aparecendo, depois ficou tudo no digital, que para mim era mais fácil, sabe? Eu olhava no celular e no computador, ficava mais fácil. Mas a minha véspera de prova, assim, nas últimas semanas, é muito descanso, eu priorizo muito o sono. E aí é uma coisa, talvez, assim, que seja eu, assim. Eu nunca estudei à noite, não rendo nada à noite. Eu sou das que acorda às 5 da manhã, mas é porque é o meu organismo. Ele não quer dizer que funciona para todo mundo. Eu sou completamente contra essas receitas de que um faz, o outro tem que fazer igual. Cara, te conhece primeiro. Entende o que teu organismo funciona. Porque não adianta tu querer ir contra, sabe, essas coisas. E para mim, estudar à noite é uma tortura. Então, eu nunca estudei de noite. Para mim, de noite é assim, tá passando um videozinho de uma revisãozinha no YouTube. Pô, fico ali assistindo até bater meu sono, vou pra cama. Porque eu já estudei ao longo do dia bastante, sabe? Então, a véspera de prova para mim sempre foi descanso, revisãozinha, leitura, lei seca. Vou passando bastante lei seca. É meio cansativo, chato, mas para mim funciona, sabe?
E eu sempre fui muito assim do tô cansada, cara, eu vou dar uma corridinha, 20 minutos, volto. Para mim, oxigena demais, sabe? Isso, pra mim, isso não é no pós-edital, isso sempre foi, sabe? Porque é uma característica minha também. Assim, eu, como Marina, como qualquer coisa antes de ser concurseira, sempre fui assim. Sempre fui uma pessoa que nunca rendeu estudando à noite, sempre uma pessoa que sempre fez muita atividade física, que sempre acordou cedo. Então não teria por que eu mudar esses hábitos depois que eu me tornasse concurseira, sabe? É óbvio que um outro momento da vida, se tem alguma coisa atrapalhando, tu tem que sacrificar. E eu sei que para muita gente o sacrifício faz parte dessa jornada. Mas se tu puder priorizar aquilo que pro teu corpo funciona melhor, não tenta mudar, sabe? Então, Perfeito. É a terceira vez que tu adianta uma pergunta que estava aqui na lista. Engraçado isso. Tu tá captando que o pessoal ia perguntar para ti, porque tem uma pergunta exatamente isso, né? É possível ser aprovada na área fiscal dormindo mal? Faço 6 horas por dia, tá? Vou falar um pouquinho, depois tu fala o que que tu pensa sobre isso. Tá, primeira coisa, o que que é dormir mal? É dormir pouco? 6 horas para mim é um tempo de sono bom, não é ruim. Claro que eu durmo mais que isso. Quando eu estudava, eu também dormia mais que isso. O que que é dormir mal? É tu ficar acordando várias vezes, é tu ficar acordar, como o pessoal acorda 4 da manhã, mas aí eu demoro para pegar no tranco, porque eu estou meio ainda desligado, é tu virar a madrugada, então o que que é dormir mal? Né? Eu penso o seguinte, o sono ele faz parte do estudo, tá? Então, não é dormir pouco, não é acordar cedo, não é dormir tarde. A Marina tem a rotina dela, a Marina acorda bem cedo, eu madrugo, vou dormir de madrugada. Tem gente que vira a noite estudando, aí depois que passa, continua com essa rotina, cada um tem o seu jeito de dormir. O dormir mal, então, é possível ser aprovado? Cara, não vou dizer que é impossível, mas vai fazer falta, porque o nosso aprendizado, a memorização, também depende do sono, ele também é um processo. A recuperação física, tudo isso faz parte, né? Mas fala um pouquinho o que que tu acha, é possível, não é impossível? eu acho que possível tudo é. A gente tem no mundo dos concursos histórias de todos os tipos de superação e eu acho que nenhuma dificuldade deve ser colocada como barreira nesse processo, né? Mas algumas coisas ajudam bastante, aceleram. Então, se tu tem um pouco tempo mais de estudo, é óbvio que ajuda quem tem menos. Se tu pode dormir um pouco mais, é óbvio que ajuda para quem tem que sacrificar um pouco mais de sono. Então, são algumas escolhas que a gente tem que fazer e cada um sabe do seu fardo, cada um sabe da sua história, cada um sabe das responsabilidades que cada um tem. Então, impossível não é, mas como tu diz, todo mundo sabe pelos estudos de aprendizado e memorização e tudo, que sim, o sono faz parte de um processo de recuperação do corpo. É por isso que a gente dorme, senão a gente não dormia. Então a gente precisa, sim, para recuperar todo a energia gasta num dia para estar bem para o outro. Então, se isso vai se acumulando ao longo do tempo, é óbvio que em algum momento essa conta chega. Mas cada um tem a sua realidade e entende até que ponto vale esse sacrifício, né? O pessoal perguntou ali quantas questões tu fez, estatísticas e tal. Tu fazia muita coisa controle teu, mas eu tenho aqui um levantamento, eu vou postar esse levantamento teu lá, quantas questões tu fez, quantas tu acertou, tudo isso, Que nem tá? tudo eu coloquei ali Sim, Teve coisa que sim. eu não coloquei. Mas o que vale é que tá na súmula, então eu vou postar a súmula aqui. Brincadeira. Os que eu fui Não, no mas Predador não tá aí. No Predador eu fiz umas sim, 3.000, eu acho. mas é. E assim, e às vezes tu vai lá, só repassa aquela questão aí, tu também tá meio que fazendo a questão, não, nem tudo é estatística, né? Mas é um É, levantamento legal porque assim, dificilmente alguém passa fazendo pouco, né? Então, eu fiz, sei lá, 50 questões por semana, 100, 200, é muito difícil, né? Normalmente é o que? De 2.000 a 3.000 questões por mês, que é mais ou menos o que deu o teu número também, né? O teu 12.000 ali que tu falou. Então, é por ali. Então, vamos entrar nesse assunto de questões, que é massa, que é legal, né? Fala um pouquinho como é que foi o teu estudo por questões, tu sempre trabalhavas, eu lembro que tu assinavas
Tu não usava o TEC, tu usava o QC e Nunca. tal, né? Nunca usei É, o TEC. é, Sempre usei o QC, desde o início. Nunca usei o TEC. e, e aí, quando é que tu descobriu o sistema de questões? Enfim, tu começou nos PDFs, foi para as questões depois, já foi meio que iniciando esse estudo nas questões, como é que foi para ti? Não, no começo, quando eu comprei cursinho, assim, eu ia seguindo as aulas, assistia muito videoaula, muita videoaula, completamente fora do padrão, mas eu assistia muito videoaula e eu negligenciava muito PDF no início. Passei mais de um ano e meio, assim, negligenciando muito PDF, até que eu fui pro PDF e eu gastei muito tempo fazendo todos os meus resumos, gastei muito tempo no começo. Até que eu resolvi ir pro PDF e eu senti daí uma evolução muito grande, sabe? Indo pro PDF e fazendo questões, muitas questões. Eu sempre assinei desde o começo, mas eu comecei a fazer questão com muito mais assim, agilidade, velocidade e em quantidade. Eu acho que depois de um ano e pouco de estudo, assim, porque eu acho que enquanto isso, tu tá aprendendo muita coisa, tu tá querendo avançar na matéria, daí tu volta, faz revisão. Então, as questões elas ficavam um pouco mais para depois de um tempo, depois de um ano e meio mais ou menos de estudo, passou a ser praticamente assim a maior ferramenta de estudo, sabe? As questões. Mas no início a gente tem que ter uma base teórica de tudo, então tu acaba gastando muito mais tempo com teoria, seja em videoaula ou lendo PDF, querendo ou não, é teoria, sabe? E tu faria alguma coisa diferente hoje, assim? Tu falasse que tu foi nas videoaulas, tu fizesse um resuminho de cada tema ali. O que tu faria diferente hoje, a Marina aprovada auditora? Cara, assim, eu demorei um tempo para entender um pouco as coisas, assim, e às vezes a gente acha que tá perdendo tempo sem. Mas no fundo, tu não tá perdendo tempo, tu tá entendendo o que funciona mais para ti. Então, quando a gente diz assim, pega uma fórmula de alguém e segue aquilo ali, cara, mas às vezes aquela fórmula não é a que funciona para ti, sabe? Tem gente que diz que é contra resumo, mas tem gente que diz que é bom mapa mental. Tem gente que diz... Mas assim, a forma de aprendizado de cada um. Então, eu testei mapa mental, eu testei. Para mim, e a Marina, desde a escola, sempre fez resumo. Então, para mim, funcionava, sabe? Então, eu segui dessa mesma maneira que para mim funcionava. Se para outra pessoa só ler e grifar sempre foi mais eficiente, tá tudo bem, sabe? Para mim não era. Então, quando eu digo que eu gastei mais tempo, é porque eu decidi gastar mais tempo fazendo isso. Mas é porque para mim funcionava. Talvez para outra pessoa seria perda de tempo mesmo, sabe? Então, fazer diferente, mas assim, eu acho que eu fui seguindo aquilo que para mim ia funcionando, sabe? E às vezes a pessoa demora a entender o que funciona para ela e ela vai se querer. Aí ela começa uma coisa, ela faz 2, 3 meses, ela não funciona, daí ela tenta descobrir com outra pessoa o que funcionava com outra pessoa. Daí ela começa daquele jeito, daí também não funcionou. Daí ela procura outra pessoa no Instagram que diz outra coisa. E aí sim, eu acho que é um pouco de perda de tempo. Ao invés da pessoa parar e entender um pouquinho de qual que funciona para ela, ela vai tentando pegar receitas de outras pessoas, sabe? Então, isso eu não mudei, assim, isso eu fui seguindo aquilo que funcionava para mim desde a época de escola, que sempre deu certo, sabe? Não, legal. Essa questão tem que bater na tecla mesmo, né? Não existe um método único que funciona. Tem pontos em comuns em todos os aprovados. Então, dificilmente tu vai ver um cara que foi aprovado que não fez milhares de questões, um cara que não estudou ali praticamente todos os pontos do edital, que já tinha uma base pré-edital, né? E a gente tem pontos em comum. Mas a técnica, se eu vou imprimir, se eu vou fazer tudo digital, se eu vou ter o tablet e tal, vai funcionar muito para cada um, né? Se eu vou colocar as questões no começo, se eu vou esperar ter uma base primeiro, vou colocar, se eu vou fazer todas as questões do PDF, isso vai muito de pessoa para pessoa, né? Aqui na mentoria, enfim, eu tenho um jeito de trabalhar. Eu sempre gosto de fazer uma conversa prévia com o aluno. Eu gosto de fazer uma conversa prévia e falar, ó, cara, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Vamos. Acontece do cara entrar e cara, não tô entendendo nada, tô apavorado, eu quero voltar para videoaula, eu quero voltar para o meu conforto, não sei o quê. Acontece, né? Depois de um tempo, isso já aconteceu, eu já trabalho com alunos há Aconteceu 4 anos, comigo. né? Sim, né? Eu quero fazer desse jeito aqui, não quero usar o TEC, eu quero usar o QC.
tudo bem, o aluno sabe o que que funciona, o que que não funciona, né? A gente dá uma diretriz ali. Ah, é claro que o aluno, se ele vier achando que vai ser uma coisa milagrosa, vai quebrar a cara, porque é suado, é batalhado, né? Até aproveitando esse gancho, perguntaram aqui como é que era a tua carga horária de pré, de pós-edital, tu chegou a aumentar a tua carga horária? Dá uma ideia de quanto que tu estudou para essa aprovação, assim. Em pré-editais e desde lá do meu início, como eu escolhi parar de trabalhar para estudar, então eu estudava o dia inteiro, né? Mas era um dia inteiro que às vezes eu arrastava 5, 6 matérias no dia inteiro. Eu tentava sempre fazer de 6 a 8 horas, porque eu tinha tempo para isso. Mas às vezes era um dia meio arrastado, assim. Mas depois, no pós-edital agora de Santa Catarina, como eu estava trabalhando, eu praticamente mantive a mesma carga horária que eu fazia sem trabalho, que era de 6, 7 horas. Então, eu dava conta de fazer, assim, eu acordava mais cedo, eu sacrificava a hora de almoço, uma reunião que era às 2 da tarde, ia para as 3, eu já estava ali, fazia mais uma lista de questões e matava uma meta. Então, eu aproveitava todo o tempo disponível quando não tinha alguma coisa do trabalho para matar todas as metas, sabe? Então, a carga horária em si, ela mudou muito pouco do que eu fazia antes para esse pós-digital. A diferença é que eu tinha mais o trabalho, que me ocupava um tempo. É claro, pegou recesso. Eu também, na reta final em fevereiro, eu emendei carnaval e tirei uns dias de férias, o que ajudou. Mas foram momentos pontuais, assim, sabe? A carga horária em si, ela foi praticamente a mesma da que eu já fazia antes. Não foi, assim, um aumento significativo. Tirando o final de semana, que daí sim. Mas, via de regra, de segunda a sexta, ela era mais maçante porque eu estava trabalhando. Mas em carga horária, era 6 horas no mínimo, assim. Eu tinha de meta no sistema... Eu tinha de meta no sistema 4 horas e meia, eu acho. 5 por dia. E eu sempre fazia meia hora a mais, 1 hora a mais, adiantava uma do dia seguinte, porque se eu tivesse alguma coisa pegando no dia seguinte no trabalho, eu já adiantava uma, ou aproveitava uma horinha a mais para ler uma lei, sabe? Eu sempre fazia alguma coisinha a mais. Não, legal. Perguntaram aqui quantas peças tu chegou a fazer aí nesse pós-edital para se preparar para a discursiva? Eu fiz essas mesmo, agora no pós-edital, eu fiz acho que 4, 5 só as que estavam no teu programa. E eu só Foi que só aquelas do simulado, né? feitas mesmo. Só que toda semana eu relia, refazia um monte daquelas que estavam naquele meu bloquinho, sabe? Eu relia os temas, eu relia a redação. Aí eu mentalmente, às vezes, refazia um parágrafo. Não, naquela época eu fiz assim, hoje eu escreveria um pouco assim, às vezes eu reescrevia mesmo. Tudo isso faz parte do treino, sabe? Porque tu vai interpretando o assunto de uma maneira diferente. Principalmente eu pegava temas, às vezes, de 2 anos atrás e fazia de novo, sabe? Mentalmente mesmo. Às vezes não escrevia, porque às vezes não tinha tempo, mas eu pegava, lia, e às vezes eu estava cozinhando, fazendo almoço, e eu tentava refazer aquilo ali mentalmente para treinar de alguma maneira, sabe? Porque escrever em si, às vezes, é só a mecânica. O que está ali trabalhando é o cérebro. Então, de É, eu, peças mesmo, de pós-edital, eu fiz as 5 que estavam no teu programa, mas eu refazia elas e eu relia muita coisa do que eu já tinha feito. perfeito, Marina. Eu penso o seguinte, né? Até puxando um pouco do que tu falasse ali. Tu fez aqueles 5 simulados, teve 5 simulados ali, enfim, tu fez os simulados e tal, mas mentalmente tu já tinha construído várias discursivas, vários temas ali, né? Então, quando a primeira coisa que o aluno tem que fazer na minha prova vai ter discursiva, é a banca FCC, beleza. O que pode querer discursiva? Ah, pode cair tributário, contabilidade geral, legislação. Faz um levantamento, cara, o que ela já cobrou, como é que ela cobra, é cálculo, é questão de escrever, é decoreba, é raciocínio. A gente não pode ser surpreendido pela banca. Então, toda essa base que tu fosse construindo ao longo do tempo te deu segurança para, cara, quando vier, eu vou encarar essa prova com bastante segurança, eu sei o que vai cair, né? A discursiva nada mais é do que uma forma diferente de estudar o assunto, né? Então, quanto mais
tu tiver aquele contato, como tu falasse, ele tentar, eu fazia muito esqueminha, né, arvorezinha. Então, esse aqui é o tema. Eu não vou fazer um discursivo sobre isso aqui, mas eu vou fazer uma arvorezinha. Eu sei disso, eu sei que tem exceções, eu sei que tem alíquotas, eu ia fazendo assim, né? Vai te dando segurança para desenvolver o tema e quando tu tiver que botar ali na hora da verdade, sabe por onde começar, sabe como desenvolver, sabe como terminar, né? Deixa eu ver se eu acho aqui como é que eu esbocei a prova. Aqui. Porque eu fiz ela direto, né? Deixa eu olhar aqui. Mas assim, não olha a rasura, né, do negócio. Eu consigo virar a câmera? Consigo, né? Cara, isso foi o que eu ia rabiscando assim, só fazendo flechinha, tá? No tema da discursiva. Algumas coisas rabisquei aqui, umas frasezinhas de início. E foi isso. Parti pra definitivo. Foi isso que eu fiz, assim. Tava muito mais na cabeça do que no papel ali, sabe? Quando eu fiz a do Paraná, era 60 linhas também, foi a mesma coisa, tudo arvorezinha. Do modelo patrimonialista eu sei isso, do modelo gerencialista eu sei isso aqui, da nova gestão pública eu sei isso aqui. E aí tu mais ou menos, isso aqui vai dar tantas linhas, tu meio que deu uma planejada ali e depois só vai desenvolvendo, né? A gente está quase finalizando aqui a nossa conversa aqui, né? Tu quer contar aquela história do TCE lá ou tu não queres contar? Daí a gente pula. Tu queres falar sobre aquela conversa, sobre aquela conversa lá, aquela questão do TCE que tu fez lá antes da prova e tal? Eles? Tu tava sem áudio. Tu queres contar, senão a gente pula esse assunto. Daí a gente vai pra Tô sem conclusão. áudio, tá me ouvindo? Agora voltou. Aquela história que eu fui visitar eles? Isso. Não, conto. Chegou na semana antes da prova. A semana anterior à prova foi o carnaval. E aí eu queria muito ir no tribunal visitar antes da prova. E aí, como tinha carnaval, assim, eles não vai estar meio vazio isso aqui. Eu fui numa segunda-feira anterior lá, na cara dura. Entrei e não tinha ninguém lá. Daí tinha uma moça na recepção. Deu assim, moça, eu posso visitar, entrar e fazer uma visita? Ela assim, mas por quê? Como é que eu vou explicar, moça? É um motivo muito importante. É o seguinte, eu vou fazer a prova do concurso daqui uns dias. Eu queria muito entrar aqui nas instalações do prédio para me ambientar e sentir a energia antes de fazer a prova. Ela olhou assim, olha, não esperava alguém chegar aqui com esse pedido. E ela começou a ligar para vários ramais. Só que não tinha ninguém, tá todo mundo no teletrabalho. Ela discou para umas 5, 6 pessoas e ninguém atendia. Aí ela ligou para um ramal. E segunda-feira é dia de sessão de plenário. E só que tava telepresencial, tinha só 2 pessoas lá. E aí, de repente, aparece um cara meio correndo assim, meio assustado, assim. O que foi? Achou que era alguma urgência que a recepcionista tava chamando. Dela assim, é essa moça aqui, ela vai fazer a prova no concurso. Ele olhou assim, Ela queria muito conhecer as instalações do prédio e será que tu pode acompanhá-lo? Dele assim, olha, eu não posso me ausentar da sessão do plenário. Eu já fiquei vermelha, né? Não posso me ausentar. Aí ele olhou assim, tinha um guarda da PM que faz a segurança lá, pediu para o senhor, um senhor já de idade, me acompanhar. E aí o senhor me levou para me conhecer, levou lá em cima, conheci todos os andares, só que estava tudo fechado, na verdade. Só tinha pessoal terceirizado lá trabalhando e tal. Mas aí eu me agradeci, me deu uma meia hora assim de visita. E aí, depois da prova, depois de tudo, aprovação, recurso, enfim, aquela lenga-lenga toda que saiu o resultado definitivo mesmo. Eu estava um dia no centro, assim, eu vou entrar aqui e vou ver se aquele senhor que me levou vai lembrar de mim, porque ele disse assim, se tu passar, tu volta aqui que eu vou lembrar de ti. Era um senhor já de idade, já trabalhava 15 anos lá no tribunal como segurança. E aí eu passei lá e eu perguntei, não estava na escala dele. Mas assim, eu vou entrar e vou falar com a menina da recepção. Ela vai lembrar de mim, uma coisa tão inusitada. Aí eu entrei, deu assim,
Moça, eu acho que foi tu que me atendeu uns meses atrás. Tu lembra que uma pessoa apareceu aqui dizendo que ia fazer a prova de concurso e queria visitar o prédio? Ela olhou com o olho arregalado. Tu passou? Eu falei, tu lembra de mim? Eu assim, nossa, tu veio aqui com tanta convicção que tu ia passar, parabéns e tal. Daí eu perguntei se o senhor estava lá, ela disse que não, tal. Daí eu pedi para agradecer que ele me retornou a visita, tal. Mas foi muito divertido, que ela olhou assim com o olho arregalado com a máscara. Tu passou? Foi bem divertido. Cara, é muito legal. O Giovanni também contou ali o que que motivava ele e tal, né? Cada um tem a sua loucurinha de concurseiro, né, É, cara? Eu acho muito engraçado isso aí. E, enfim, tu foi lá e me mentalizou, pô, vou estar trabalhando aqui, vou entrar por esse portão aqui todo dia, vou ter uma salinha aqui e tal. E tudo isso mostra, assim, quando a gente tem foco no objetivo, né, cara? Claro, todo mundo tem o direito de sonhar, não é porque tu fez isso que tu passou à frente de alguém, é. mas a gente se imaginar fazer aquilo ali, exercendo, isso dá uma motivada, assim. Quando eu fiz a prova de Santa Catarina, tá, enfim, para lidar um pouquinho com a ansiedade e tal, eu entrei um pouquinho antes de começar a prova, eu fechei o olho, cara, e eu imaginei assim, cantando o hino, eu de terninho, tomando posse, assinando, papapá. Eu me imaginei, cara, no dia da minha posse, assim, antes de fazer a prova, sabe? Aí eu dei aquela viajada, tocou o sino, eu já cheguei até a me dar uma sonhada, assim. Acordei assustado, opa, agora vamos fazer acontecer, né? Então essa questão de mentalizar e tal, isso é, enfim, traz um pouco de sintonia ali, porque que é muito estresse, muita preocupação, tem muita coisa, né? Então, quando a gente mentaliza tudo que a gente está fazendo é para aquele momento ali, as coisas vão meio que fazendo sentido, né? É. Essa história eu acho muito legal, tá? Muito legal mesmo. Eu conto para todo mundo. E que bom que agora tu deixasse público aí, porque vai ter muita gente visitando a CGE agora, de certo, antes da prova também. Cara, eu vou Vai te mostrar dar uma coisa que eu sorte, né? escrevi no dia, uns dias depois que saiu o propósito edital, ó, 27 de novembro de 2021. Eu escrevi aqui numa folha, auditora fiscal, tribunal. Eu botei terceiro lugar. Terceiro. Ô, louco. Terceiro lugar. Isso lá em dia 27 de novembro, que tinha acabado de umas 2 semanas de pós-edital. Eu escrevi terceiro lugar. Não foi terceiro, foi quase. Mas é. É, Então a gente tem eu que lembro que eu acreditar, tinha. sabe? A gente tem que se imaginar já passado, já fazendo ali, já trabalhando, já morando em Floripa. Tu já estava morando em Floripa, enfim, né? Mas a gente tem que imaginar exatamente isso. Eu imaginava, cara, poxa, aqui a prédio da fazenda aqui em Blumenau, ele fica no lado de um parque, da Vila Germânica, numa área muito massa, ele é um prédio lindo assim. E eu sempre imaginava, pô, é aqui que eu vou trabalhar, é aqui que vai ser a minha carreira e tal. A gente vai mentalizando, as coisas vão acontecendo, às vezes demora um pouquinho, quis pagar meu pedágio lá na fronteira com a Argentina, mas agora estou de volta na minha cidade. Eu lembro que já tinha um Ricieri na fazenda, né? Já tinha um Ricieri aqui na fazenda estadual e eu usava o contra-cheque dele para me motivar, assim, eu riscava o resto do nome, deixava só Ricieri lá no contra-cheque e dizia, pô, um dia isso aqui vai ser meu salário. E era a minha tela de trabalho, então a gente vai trabalhando, isso vai motivando, né, cara? Eu acho muito A massa. tela de trabalho aqui tá, o dia inteiro era fundo de tela. Nos dois, fundo de tela. Já incorporou o tribunal, né? Só vai agora fazer a rotina de servidora mesmo. O Giovanni, É. que também passou ali para contabilidade, né? Ele perguntou se tu se aposentou, tu continua estudando, o que que tu vai fazer da vida agora? Eu se aposentei. Dos- Se aposentei da vida de concurseiro. Não, eu agora quero cuidar um pouco da vida, voltar a estudar coisas que eu sempre gostei e deixei um pouco de lado para poder focar não pretendo, quero ter outro ramo assim para crescer, mas para estudo e caminhada de concurso não pretendo seguir. Não, legal. A gente deixa a vida muito pendente, né? Ah, É, quando eu passar, eu vou fazer isso, quando eu passar, eu vou fazer aquilo. Aí uma hora tu passa, mas aí tu sente falta de estudar. Tu fala, meu, eu tô tendo pô, minha rotininha aqui, não tem nada pra estudar, tu sente meio vazio, né?
Mas aí tu começa a Muito. colocar a vida em ordem e tal, e aí tu vê que, pô, não faz mais sentido eu sentar aqui e estudar para de repente ganhar um salário R$ 1.000 a mais e não sei o que e tal. É, realmente tem que escolher muito bem. A partir do momento que chega no patamar como tu chegou agora, já botou aqui, sempre olha meu vencimento para se motivar. Tá doido? É, esses dias, até fugi um pouquinho da nossa conversa aqui, mas chegasse no patamar que não é qualquer sonho que vai te fazer se movimentar de novo, né? E estudar para concurso, ele adia muito a nossa vida, né? A vida particular. Quando eu estudava, eu tive muito problema de saúde que eu fui resolver só depois de ter passado, que eu falei, pô, agora eu vou resolver isso aqui. Descobri que eu tinha já problema que eu nem imaginei que eu tinha, que eu era hipertenso e tal, coisa que tu não vai, tu vai meio que deixando a vida de lado para aquele objetivo, depois tu passa, tu vai organizando a vida. E não é qualquer coisinha que vai fazer tu voltar e continuar. É, essa vida sofrida, né, cara? Porque é uma vida sofrida, né? Ô, Marina, eu sempre termino assim a nossa conversa aqui, tá chegando em uma horinha de conversa, né? Da mesma maneira, né? Que tu deixasse palavras para aquela pessoa que está começando agora. Eu tive vários ali participando, perguntando coisas que tu vê que está começando a caminhada, né? E para aquele cara que está batendo na trave, sabe? Tipo, de repente ficou por uma questão do CR, que de repente não fez uma discursiva tão boa, embora tenha ido bem no objetivo, aquele cara que está batendo na trave, né? Deixa essas palavras aí para a gente encerrar nossa conversa. Eu acho que para quem está iniciando, assim, eu acho que um grande recado é não querer se tornar avançado em 6 meses. Assim, vai aos poucos evoluindo, vai revisando, vai fazer, porque a gente é muito. é, a gente quer as coisas muito rápido, pronto. E essa geração está muito acostumada a ter as coisas tudo muito pronto. E o aprendizado para o curso ele tem a sua etapa, o seu processo. O cérebro precisa processar essa rotina toda. E isso eu acho que é uma das causas maiores de desistência, né? Que a pessoa não sente a evolução em 1, 2, 3 meses, ela desiste. Então, eu não sei se tem essa estatística, mas eu acho que nos primeiros 6 meses, para quem começa a estudar, deve ser o maior índice de desistência. Então, assim, para quem está iniciando, cara, vai devagar. É melhor colocar metas pequenininhas ao longo do dia e ir conquistando do que tu achar que tu vai ser um herói em 6 meses, assim, sabe? Porque não vai. Então, isso eu acho que vai fazer a tua jornada ser mais longa, mais duradoura e colher frutos melhores nessa jornada. E para quem está batendo na trave, assim, eu acho que o principal é reconhecer, identificar quais são esses erros e corrigir, sabe? E às vezes o erro de um é um erro de às vezes não é questão, às vezes o cara tá fazendo questão, tá mandando bem pra caramba, mas ele chega na hora da prova e ele tá por uma. Mas o que que é? É o emocional? É o emocional que te atrapalha na hora da prova? Cara, se for emocional, pô, então te prepara 2, 3 semanas antes para esse emocional da prova. Se não é conhecimento, se tu tá mandando bem, se tu tá voando, se tu tá bem. Cuida do emocional, se é uma coisa que desestabiliza. Pô, se é o cansaço que chega na hora da prova e tu não tá. Cara, então corrige essas coisinhas, esses detalhes assim, porque nem sempre é falta de estudo, nem sempre é falta de lei seca, nem sempre é falta de questão. E as pessoas negligenciam um pouco da pessoa que vai fazer a prova, da pessoa que vai sentar ali e fazer a prova, sabe? Isso é uma das coisas que para mim sempre foi muito importante, assim. Eu sei que todo mundo sempre fala, pá, para passar em concurso público não dá para ser saudável, não dá para fazer exercício, não dá para dormir bem, não dá para fazer um monte de coisa. Cara, desculpa, mas assim, se conseguir, se são coisas importantes para o teu aprendizado e para ti fazem falta na hora, se tu é uma pessoa muito ansiosa, por exemplo, cara, tu tem que cuidar um pouquinho, tem que ajustar essas coisinhas, sabe? Então, o bater na trave, ele tem várias variáveis que não é só estudo, não é só questão. E o bater na trave é muito emocional, muito. Então, talvez acho que um recado para quem está realmente batendo na trave. Claro, é óbvio, se a pessoa está batendo na trave porque ainda não está legal na discursiva, é óbvio, identifica, reconhece e corre atrás. Se não está legal porque faltou realmente um estudo, pô, eu negligenciei essa matéria porque eu achei que não ia cair. Pô, pega, sabe, corre atrás.
Mas, assim, identifica quais são esses pontos e corrige, sabe? E muitas vezes é esse emocional de prova. Cara, a maioria da galera se desestabiliza, assim, não tem um emocional pra prova. Não tem. Tá bem preparado, faz bem, cuida muito, compra coach, se dá bem, faz todo mundo, sabe? Paga caro, compra cursinho, se prepara bem com o conteúdo e com a parte teórica mesmo, mas negligencia algumas coisas que na hora da prova é tu que vai sentar lá na cadeira e fazer, sabe? Então, acho Não, que eram perfeito. esses E eu dois não detalhes. conheço, não conheço assim nenhuma, nem duas, nem três, nem 30 pessoas que eu falava, pô, essa aqui é a prova desse cara. Ele vai sobrar nessa prova. Chegou lá, cara, passei mal, fiquei acordado a noite toda, eu perdi a hora da prova porque eu fiquei a noite toda acordado, dor de cabeça, enxaqueca, crise de ansiedade. São situações ali que interferem na hora da prova, nem e falar se fosse precisa, assim, Marina. Nem sempre é só acertar a questão, nem sempre é o mais preparado. É a pessoa que tem um conjunto assim na hora de fazer a prova, né? Tem uma Uhum. confiança, tem ali uma segurança, tem experiência também, a experiência também conta, né? Então, poxa, nunca fui fazer uma prova, aí eu estudo um ano e meio para uma prova, eu vou lá fazer aquela prova, tem um peso muito grande pra gente, né? E eu Pode ser a tava tua com esse prova? peso, Pode. sabe, em série. Eu tava com esse peso porque o único teste que eu ia fazer de Tribunal de Contas era o do Rio, que eu desisti. Então, eu nunca tinha feito prova de Tribunal de Contas. Era a primeira prova de alto nível que eu ia fazer, porque tava voltando tudo da pandemia. E a única coisa que eu pensava, assim, era, cara, eu já tenho o meu cargo, eu já tenho, assim, eu tenho que levar isso de alguma maneira, com alguma vantagem que me dê tranquilidade na hora da prova, para não colocar tudo a perder, sabe? Então, é, fez muita diferença, assim, para mim, o emocional e saber a hora do momento ali, sabe? O dia a dia, a ansiedade no dia a dia, ela mata muito. Isso não quer dizer que eu não tive que tomar um calmantezinho de vez em quando, sabe? Para conseguir dormir um pouco melhor. Isso tudo faz parte do processo, mas assim, identificar o que cada um precisa, eu acho que é importante. A gente às vezes não para pensar o que está acontecendo com a gente, sabe? A gente só vai no automático e não identifica aquilo que está realmente atrapalhando. Perfeito. O Marina, queria primeiramente agradecer. Deu uma travadinha, tá me ouvindo? Tá, né? Tá me ouvindo, né? Tá. Queria Tô. primeiramente agradecer aí a tua. Por ter primeiro aceitado o convite. Segundo, por ter tido paciência com esse atraso de hoje aí, mas, enfim, ter participado, tá? Aprendi muito contigo, o pessoal aprendeu também. Vai ficar salvo aqui, então com certeza mais pessoas vão olhar com atenção, vão aprender muita coisa contigo, tá? Queria que tu deixasse uma mensagem final aí de despedida, de agradecimento pro pessoal que assistiu a gente. Gente, vocês que estão aí na caminhada, não desistam, tem concursos enormes para acontecer aí. Quem está batendo na trave, ou quem ainda está numa caminhada de construção desse conhecimento, não percam as oportunidades, vão naquilo que vocês querem, porque uma hora a hora de vocês chega, é só não desistir e continuar corrigindo os erros que uma hora chega. Não, perfeito. Marina, brigadão mesmo, tá, por ter atendido aí. Se Deus quiser, vou estar na posse de vocês e vai ser rapidinho, Logo. eu espero estar aí. Queria agradecer também o pessoal que acompanhou, que teve paciência, né, que ficou até o final aí. Quem entrou no começo, entrou no final, tá salva lá, depois olha com calma, vale a pena assistir cada minuto, cada pedaço aí da nossa conversa. Eu aprendi bastante, eu gostei muito de. É uma visão bem diferente de concurso que tu tens, assim, eu aprendi muita coisa contigo. Não dá para É, falar tudo aqui, mas é um pouquinho. É que a gente vai fugindo do roteiro, a gente monta o roteirinho ali, mas a pessoa vai perguntando, a conversa vai para um lado, vai para o outro, né? Mas eu gostei muito de conversar contigo, tá? Espero que a gente possa conversar futuramente, aí tu já como auditor, em Poçara também vai ser muito legal, motiva muitas pessoas, né? Agradecer o pessoal que assistiu também, vou deixar salvo aqui e a gente vai conversando aí, tá bom? Obrigada, Ricieli. Boa noite aí pro pessoal e tchau, tchau. Valeu, gente, até mais.